amados irmãos, Shalom a todos que estão nos acompanhando neste momento. Antes de mais nada, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos abrir as nossas Bíblias, talvez se colocar de pé para ler a palavra em reverência à palavra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou repetir de novo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Podeis aceitar. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite para estarmos reunidos com as nossas famílias nesta noite de terça-feira, para termos este momento de oração familiar. Como nós ouvimos irmão Branham dizendo que Deus quer avistar conosco como família nessas reuniões de oração, só que Deus possa descer em cada lar, descer no vosso meio onde vocês estão reunidos, para ter este momento de oração familiar. Espero que Deus possa também falar com cada um, falar conosco, que possa nesta noite ser dito algo que vai nos fortalecer, que vai fortalecer alguém. Essa é a minha oração. Sem perder muito tempo, eu vou direto no meu assunto que eu vou falar hoje. Hoje eu vou tomar como meu tema fortalecidos em Deus. Este que é meu tema de hoje, fortalecidos em Deus. Espero que seja uma grande bênção. Na terça-feira passada estávamos a ouvir a respeito da importância do não, a importância de dizer não, a importância de utilizar este não. Hoje vamos falar o meu tema será fortalecidos em Deus. Como eu dizia, já estou a entrar no meu assunto aqui, para não ter que levar muito tempo. Queria começar dizendo assim que nesses dias que nós estamos a viver, ou nos dias em que nós estamos a viver, há muitas pessoas que nós vemos, muitos irmãos, muitas pessoas que estão fortes aqui fora. Aparentemente pessoa forte aqui fora, mas por dentro são pessoas que estão destruídas. Por dentro são pessoas que estão travando batalhas terríveis, estão travando situações graves, por assim dizer. São pessoas que aparentemente aqui fora está tudo bem, aparentemente aqui fora não há nenhum problema, é uma pessoa forte, é uma pessoa saudável, mas por dentro a pessoa está travando mesmo batalhas sangrentas. Por dentro a pessoa está passando por dificuldades mesmo maiores. Às vezes por dentro aquela pessoa está passando por problemas maiores, situações que às vezes faz a pessoa chorar, faz a pessoa pensar mesmo. Eu como estava a ouvir essa outra pessoa que dizia para mim
dizia que eu estou a pensar mesmo que morrer é mais melhor, por causa dos problemas que está travando. Então, nesses dias que estamos a viver, isso está acontecendo no meio da igreja, das igrejas. Você há de ver que a pessoa chega nesse nível de pensar dessa maneira, até melhor morrer é melhor, porque a pessoa mesmo por dentro está mal, por dentro está a passar por situações que alguém não conhece, a maioria das pessoas não conhece. A pessoa talvez está cansada de lutar, tentou lutar, tentou de todas as maneiras lutar para vencer, mas não há nenhum sinal de vitória. E a pessoa talvez tentou de todas as maneiras para ver seus problemas a serem ultrapassados, mas mesmo assim seus problemas não estão a passar. Não há nenhum sinal de que aquele problema vai passar. Talvez já passa muito tempo que está tentando vencer seus problemas, está tentando vencer o que está a apoquentar, mas mesmo assim não está a dar certo. Parece que não há nenhum sinal de vitória, não há nenhum sinal de que as coisas vão mudar. Tentou há anos e anos, está a tentar, mas não está a dar certo. Está me lembrar do meu filho quando ele tinha ali por volta de 13 anos. O meu primeiro filho, neste caso, quando tinha por volta de 13 anos, por aí. Eu observei um comportamento que ele mostrava naquele tempo. Ele, quando tentava fazer alguma coisa, quando ele tentava, vamos dizer que estava a arranjar um pequeno carro dele, ou está tentando arranjar alguma coisa, aquilo que está na mente dele. Quando aquilo não estava certo, ele estava a tentar fazer, mas não estava a conseguir ir ao encontro daquilo que estava na sua cabeça. Quando tentava, acabava a gritar ali, começava a chorar. Às vezes, quando você chegava ali e ver o que aconteceu, você descobria que ele estava a tentar fazer alguma coisa, mas aquilo não deu certo como ele esperava, como ele queria, e acabava a ficar decepcionado e chorava. Então, a maioria das vezes é desta maneira. Você talvez a pessoa tentou de todas as maneiras, tentou talvez fazer assim, talvez pegar aqui para os meus problemas já acabarem, mas mesmo assim não há nenhum sinal. Parece que as coisas estão se agravando, parece que as coisas estão ficando graves, está ficando pior cada vez mais. E a pessoa de tanto tentar chega a um momento de ficar cansado, que cansei de tentar, e a pessoa fica mesmo frustrada. Agora, chega talvez a perder a esperança de que talvez um dia eu vou estar livre deste problema, um dia os meus problemas vão passar, um dia este problema que estou a passar aqui, será que vai acabar, vai sair da minha vida? A pessoa chega no nível de perder já a esperança de que talvez Deus quis para eu viver dessa maneira. Mas talvez enquanto estamos ali, eu queria só apenas dizer que Deus ele nunca quis, não é do interesse de Deus que alguém sofra aqui. Deus nunca quis que alguém sofra, viva uma vida de lamentações, uma vida de lamentar, não ter isto, não ter aquilo, viver a sofrer com família, com as crianças, ou mesmo uma pessoa individualmente, um lar, passar por sofrimento, por situações constrangedoras. Isso nunca é do interesse de Deus, é do interesse mesmo do inimigo. Então, porque se Deus ele se alegra em nos ver a sofrer, por que ele viria então morrer no Calvário? Por que ele viria a morrer na cruz, enquanto que ele gosta de nos ver a sofrer? Se ele veio morrer na cruz do Calvário para mostrar que ele, ou melhor, ele veio para poder nos tirar do sofrimento, veio para nos oferecer uma vida mais melhor, uma vida sem esse tipo de sofrimento que estamos a ver hoje. Então, se há um sofrimento, há uma coisa que está a trazer desconforto no lar, na vida do casal, na vida de um homem, de uma mulher, independentemente seja da igreja. Se há um desconforto na sua vida, na vida daquele irmão, daquela irmã, daquele jovem, se há um desconforto na sua vida, é um sinal de que
isso não está a vir de Deus, está a vir do inimigo. Então veja, a pessoa de tanto sofrer chega um momento de perder a esperança. Será que um dia vou estar livre? Perde a esperança de um dia ver seus problemas resolvidos. Podemos talvez tomar Israel por um momento, enquanto estamos a falar disso. O povo de Israel, quando estavam a sofrer lá no Egito, veja, a Bíblia nos fala que os filhos de Israel ficaram no Egito por um tempo aproximadamente, ficaram por cerca de 430 anos lá no Egito a sofrer. Você está a ver o que é isso, 430 anos na escravidão? Isso aqui era um problema. Isso aqui era o problema que os filhos de Israel estavam a passar. E não era um problema qualquer. Era um problema mesmo terrível, que precisava da mão de Deus para poder lhes tirar daquele sofrimento. E veja, 430 anos. Talvez alguns tenham chegado nesse nível de talvez aqui mesmo nunca vamos estar livres deste problema. Aquilo era um problema, da mesma maneira que você está a passar por um problema também. Talvez os problemas podem ser apenas diferentes. O meu problema pode ser diferente do seu problema. O problema daquele irmão pode ser o problema daquela irmã. Mas eles estavam passando aquele problema. 430 anos a sofrer, a sendo escravizados, a trabalhar como escravos, longe da sua terra, sabe, a ser chicoteado, a ser batido. Aquilo era um problema na vida daquele povo de Deus. Assim como você também está passando o seu problema. Por tantos anos que passaram, talvez alguns tenham perdido a esperança de que um dia estarei livre. Um dia farei também a minha vontade. Um dia também será que vou comer aquilo que eu quero no meu coração. Um dia será que eu também vou ter a minha casa, a minha família, meu lar. Um dia talvez será que os problemas que nós estamos a passar vão passar, mesmo nós viver uma outra vida, uma outra realidade. Então tinham chegado talvez a pensar desta maneira. Mas enquanto que eles estavam ali clamando, pedindo a Deus para lhes ajudar, parecia que não havia um Deus. Estava vendo 430 anos, Deus estava em silêncio, Deus não disse nada. Talvez alguns tinham enfraquecido, já não orava mais. Isso já faz parte da nossa vida. O sofrimento, talvez Deus queira para nós viver assim. Talvez faz parte da minha vida. Talvez, então, cada um pensando coisa dele. Mas um dia Deus acabou ouvindo o clamor deles. Um dia Deus acabou ouvindo o choro deles. Deus disse até para Moisés, disse assim: ouvi o clamor do meu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo. Chegou o momento em que Deus ouviu. Sabe, amado, chega-se o momento em que Deus ouve o seu clamor. Aí é só continuar você a orar, é continuar você a jejuar, orar. Não importa quanto tempo isso vai levar, mas chega-se um momento em que Deus ouve o seu clamor. Chega-se um momento em que Deus ouve o seu choro. Chega-se um momento em que Deus ouve a sua oração e atende. E quando Deus levanta para resolver a sua questão, ninguém pode parar à frente para impedir. Não há nenhum demônio do inferno, não há nenhum demônio que pode, ainda que todo o inferno se levante para impedir que Deus resolva a sua questão. Mas naquele dia em que Deus levanta para resolver seu assunto, naquele dia que Deus levanta e diz: chega, agora quero resolver a sua questão, não há nada que vai impedir, amado. O segredo é só continuar a orar. O segredo é só você, como lar, continuar a orar. O segredo é você, como jovem, continuar a orar, jejuar e ser fiel à palavra de Deus. Sabe, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai responder. Deus vai levantar para fazer alguma coisa. Quando Deus levantou para resolver a questão dos nossos irmãos, os filhos de Israel, quem levantou? Faraó tentou seguir. Faraó tentou impedir os filhos de Israel saírem. Faraó tentou das suas maneiras, mas não conseguiu. O Faraó, ele não poderia conseguir parar à frente de Deus. Sabe, quando os filhos de Israel saíram, tentou seguir, acabou indo morrer lá, Faraó com seus soldados. Você está a ver? Então, quando Deus levanta e diz: agora chega, hoje
é o fim do seu problema. Hoje, sabe, é como um dia normal, é como o dia de hoje, ou amanhã. Deus pode dizer que amanhã será o fim do seu problema. Amanhã será o fim do seu choro. Sabe, é assim que a maioria dessas pessoas foram abençoadas. Talvez estavam sofrendo também. A maioria dos lares estavam passando por sofrimento, situações. Mas quando permaneceram a confiar em Deus, a orar, a pedir o socorro de Deus, chegou um momento em que Deus levantou e disse: os vossos problemas, vocês como lar, hoje é o fim. E Deus levantou para fazer algo. Se são espíritos gerados, colocados ali, se são feitiços que alguém amaldiçoou, dizer que este lar nunca vai prosperar, esse lar nunca vão viver bem, alguém lançou seu feitiço, lançou quem, mas se você continuar a orar, confiar em Deus, chega-se o momento em que Deus levantou e disse para Faraó, e Deus levanta e disse, aliás, Deus costuma levanta e fala para cada demônio, não importa quem ele levanta e diz: chega. Então, talvez 430 anos eles já sofreram, talvez haviam perdido a esperança, talvez já não tinham mais esperança de um dia saírem daquele problema, talvez os outros pensavam que esse problema já faz parte da nossa vida, vamos viver sempre dessa maneira. Mas um dia Deus levantou o libertador, levantou Moisés para ir libertar e tirar daquele problema. Nenhum problema dura para sempre. Sabe como eu estava ouvindo aquela coisa bonita, aquele exemplo bonito que dizia que quando as nuvens aparecem e o sol fica escondido atrás das nuvens, será que é o fim do sol? Não é o fim do sol. Não é o fim do sol, o sol vai brilhar novamente. As nuvens, elas são passageiras. As nuvens, não importa o tempo, mas as nuvens vão passar. E o sol vai brilhar novamente. Não é o fim do sol, o sol existe. Sabe, podemos passar, é como uma águia. A águia, quando está lá nas alturas, pode ser sacudido com vento lá em cima. Pode ser sacudido com todo tipo de ventanias lá em cima, mas ela continua estendendo as suas asas. Ela sabe que isso aqui é uma ventania passageira. Ela estende as suas asas, continua a deslizar no ar. Sabe, amados irmãos, não há problema que vem para ficar de vez. Eu estava ouvindo uma coisa que me ajudou bastante, que me abençoou bastante, dizendo que há certos problemas que vêm, talvez pode levar mesmo 1 ano para aquilo passar. Há um assunto que pode acabar, talvez 5 anos para aquilo passar, Deus tirar. Mas há uma coisa que eu sei, às vezes pode não acabar de nem 1 mês para aquilo passar, às vezes pode não acabar 1 semana, às vezes pode não acabar 2 dias. Mas de uma coisa eu queria garantir aqui, que não há nenhum problema que vem para ficar de vez. Não há nenhum problema que vem ficar de vez de tal maneira que não haja mais solução daquele problema. Isso aqui eu sei, os filhos de Israel, nossos irmãos, foram um grande exemplo para nós. Eles nos ensinam uma grande lição, a vida dos nossos irmãos, os filhos de Israel. E pode passar 400 anos, 430 anos, mas Deus sempre costuma se lembrar do seu povo. Deus costuma se lembrar dos seus filhos. Quando Deus se levanta, quando Deus se lembra de você, é para Ele fazer mesmo grandes coisas na sua vida. É para fazer, sabe, quando Deus se lembra de você, da sua bondade jovem, da sua fidelidade à palavra. Quando, sabe, você pode ser um jovem que está a sofrer, um jovem que está a passar mal, passar necessidade, até às vezes não tem onde dormir, onde ficar, não tem o que comer. Mas se você apenas continuar a orar, continuar a ser fiel à palavra de Deus, eu te garanto que um dia Deus vai se lembrar de você. Deus vai se levantar sim para resolver a sua questão. Você pode estar a chorar hoje, mas Deus vai se levantar para resolver a sua questão. E quando Deus se levanta para resolver a sua questão, é para você esquecer de tudo que você estava passando. É para você esquecer de todas as lágrimas que você passou. Talvez agora você terá lágrima,
mas lágrima de alegria, não acreditando que será que sou eu mesmo? Será que sou eu mesmo? Isso que Deus fez na minha vida, sabe? Deus, quando se lembra de você, Deus costuma fazer coisas que estão fora da sua idade. Deus costuma te abençoar com bênção fora da sua idade, que todo mundo vai pegar a cabeça, que é essa pessoa que nós conhecíamos, aquela pessoa que era uma vergonha, aquela pessoa que não tinha nem sequer sapato para usar, esse aqui que nós estamos a ver, Deus te abençoar. Deus costuma te abençoar com bênçãos fora da sua idade, fora da sua medida. Isso tudo para que as pessoas conheçam que Ele é Deus. Só que Deus possa nos ajudar, que isso possa ajudar alguém. Agora, que Deus possa nos abençoar na medida que vamos caminhar. Agora veja, isso talvez pode ser o seu caso, você, amado irmão que está ali nos acompanhando. Talvez pode ser o seu caso, você jovem que está ali nos acompanhando. Talvez pode ser o seu caso, você irmão, você como casal que está ali nos acompanhando. Pode ser o seu caso, talvez você está ali destruído por dentro. Tentou de todas as maneiras, há um pecado que você está lutando para vencer, há uma situação através de problemas financeiros, não importa qual seja o problema, são problemas espirituais, você está tentando para vencer aquilo, mas parece que tudo está a ser em vão, todas as tentativas estão a ser em vão, não há nenhuma mudança, não há nenhum sinal lá no fundo do túnel. Mas eu queria dizer a você que continue orando, amado irmão. Continue orando, continue sendo fiel à palavra de Deus. Continue orando. Diga, Senhor, fortaleça-me. Continue você ser fiel a Deus. Este problema será uma história do passado. Amanhã você vai contar como algo do passado. Que eu estava nessa situação, mas já passou. Deus me ajudou. Será um testemunho que você vai dar. Sabe como que é agradável quando nós ouvimos os testemunhos? Aquele irmão contando o seu testemunho, aquela irmã contando o seu testemunho, aquele jovem contando o seu testemunho. É muito agradável, é uma bênção ouvir os testemunhos. Mas, se você notar, há de ver que no momento em que aquele testemunho está a ser produzido na vida daquele irmão, daquela irmã, daquele jovem, às vezes é um momento difícil mesmo. É um momento que às vezes tentamos escapulir, tentamos fugir. Está difícil, a luta está difícil. Mas ali está sendo moldado um testemunho que amanhã nós vamos dar. Está sendo construído um testemunho que amanhã vamos dar, que será uma grande bênção para você, que vai te dar força, que vai ser uma bênção para os outros que vão ouvir. E quem sabe até poderá ganhar muitas almas por causa desse testemunho. Então, amanhã, o que você está passando, se apenas confiar em Deus, se apenas continuar sem vacilar, continuar na palavra, confiando em Deus, sendo fiel à palavra, seguindo a cada coisa que a palavra está a dizer, e dizer, Senhor, continua me fortalecendo, não permita que a dúvida invada a minha mente, não permita que eu me enfraqueça na fé, você continuar a orar. Amados, eu tenho certeza que tudo será uma história. Amanhã você vai contar uma história. Esse problema está passando, essa situação, essas perseguições, tudo isso será apenas uma história amanhã. Talvez seja a sua saúde, você está doente. Tudo isso será uma história amanhã. Talvez seja um problema que você está lutando para vencer. Tudo isso será um testemunho amanhã para você contar, para você dizer às pessoas que realmente Deus responde às orações. Ele pode demorar, mas Ele responde. Ele pode demorar, mas costuma chegar um momento que Deus se levanta para resolver a sua questão. Você será uma pessoa que vai testemunhar amanhã. Que Deus possa nos ajudar. Mas veja que o irmão Branham diz aqui. O irmão Branham diz aqui na mensagem: esteja certo de Deus. Veja, vamos ver junto o que o irmão Branham diz aqui. O irmão Branham diz: estou seguro que nesta manhã estou pregando a pessoas que têm chegado a estar nesta situação.
Eu mesmo tenho me encontrado nessa situação. Eu tenho me encontrado nessa situação várias vezes. Quando eu tenho voltado, investigo a minha vida e viro cada pedra e encontro onde tenho feito algo errado. E vou e confesso isto e digo: Senhor Deus, acertei isto, e tenho isto e tenho corrigido. Logo regresso e oro: Senhor, Tu és Deus, responde-me. Estou certo de que tenho preenchido os requisitos que Tu pedes que eu faça. Tenho feito tudo que tenho feito tudo o que Tu queres. Porém, parece que ele não se move, tá vendo? Irmão Branham diz que depois de fazer tudo isso, porém, parece que Deus não se move. Parece que ele fica calado. Então, irmão Branham diz, continua, diz assim: quando você tem que estar certo, quando você tem que estar certo que Ele é Deus. Não se desanime quando Deus fica em silêncio. Não se desanime quando Deus fica calado. Ele diz assim: agora, a única coisa em seu coração é estar certo de Deus. Agora veja, irmão Branham está falando que ele tem estado nessas situações às vezes, mas veja, quando você descobre, quando você está passando por uma situação, porque nós somos diferentes, podemos passar situações diferentes. A minha situação não é a mesma com a sua. Cada um tem enfrentado as suas batalhas, cada um tem sua montanha para subir. Agora veja, o que nós temos que fazer apenas é investigar as nossas vidas. Será que há alguma coisa na minha vida que eu devo acertar? Se a gente encontrar, corrigimos aquilo, acertamos aquilo, oramos, pedimos perdão de Deus, confessamos e continuamos a caminhar. Se mesmo assim, depois de fazer assim, parece que Deus não está ainda a resolver nossos problemas. Por que não está a resolver meus problemas se eu estou a viver corretamente? Se eu fiz tudo o que eu devia fazer? Quando você sabe que fez tudo o que devia fazer, então continue firme, continue a confiar nele. Esteja certo de que ele é Deus. Esteja certo de que ele vai responder. Se você fez tudo correto, tudo que ele exige, tudo que ele pede, confessou, investigou na sua vida, viu que alguma coisa estava errada, confessou, corrigiu, orou, pediu perdão de Deus, está seguindo tudo que a palavra ensina, mesmo assim fazendo tudo que é correto, a sua vida parece que não está a mudar nada, não há nenhum sinal de os seus problemas serem resolvidos, os seus problemas acabarem. Ainda continua a sofrer perseguições, ainda continua isto, aquilo. Mesmo assim, né? Continue firme, esteja certo de que Ele é Deus. Né? Depois de fazer tudo, depois de você organizar a sua vida, saber que tudo está em ordem, está seguindo o que a palavra diz, depois de fazer tudo, colocar tudo em ordem, esteja certo que Ele é Deus. Esteja certo que Ele vai levantar para resolver a sua questão. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas tenha certeza que Ele vai levantar para resolver a sua questão. Então, deixa caminharmos aqui. Esteja certo que Ele é Deus. Não esqueça disso. Não deixe que nada desanime você. Não deixe que nada desanime. Esteja certo que Ele é Deus. Ele cumpre a sua palavra. Ele não mente. Ele é fiel àquilo que Ele diz. Então, agora veja, o inimigo ele trabalha diariamente para enfraquecer o crente. É trabalho do diabo. Sabe quando você, no meio da batalha, né, no meio da luta, você tem aquela sensação, aquele sentimento de que para resolver a minha questão, deixa eu abandonar a fé, deixa eu abandonar este lar, deixa eu abandonar este homem, deixa eu abandonar esta mulher, deixa eu abandonar a minha vida, talvez de se enforcar e tudo mais. Sabe aquela sensação aí, aquele sentimento, aquela ideia, aquele desejo? O
diabo é que traz aquilo, porque o diabo está trabalhando nisso diariamente. A cada momento o diabo está a investir nisso, está a trabalhar nisso, para enfraquecer as pessoas, para influenciar as pessoas a desistirem. Não é da vontade de Deus que as pessoas desistam. Sabe, é possível nós sermos vencedores em meio à batalha. Sabe, a Escritura diz assim, só para você ver que não é a vontade de Deus. Veja o que Deus disse na sua palavra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor não desistem, não. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E sobem com asas como de águia. Os que esperam no Senhor não recuam, não voltam, não desistem, não abandonam, mas renovam as suas forças para continuar a trabalhar, para continuar a lutar. Sabe, essa devia ser a nossa oração, a oração de cada um. Renova minha força para lutar. Dá-me força, Senhor. A Bíblia fala que Ele é o El Shaddai, o doador de força. Ele é que dá força. Sabe, a oração da igreja, a oração de cada lar, cada jovem, cada um de nós é: Senhor, me dá força para continuar a esperar em Ti. Me dá força para continuar a confiar em Ti. Me dá força para continuar ainda firme na palavra. Me dá força para continuar. Sabe, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não desiste, não. Então, essa sensação de desistir, essa ideia de desistir, quem traz é o diabo, é o inimigo. Que sabe que se você desistir é seu fim. Já está capturado. Não há nada que vai receber de Deus. A sua vida não vai mudar. Quem desiste, se você apanhar, se você ver, há de ver que nem mesmo na escola, quem desiste na escola, ou pessoa que tem espírito de desistir, quase desiste de tudo. Desiste da escola. Tenta trabalhar, diz que esse trabalho é duro, desiste. Tenta fazer um pequeno negócio, esse negócio não está de rendimento, desiste. Tenta entrar no lar, esse lar aqui não é bom lar, é para casei, uma mulher que não está, ou que foi casada com um homem que não está, desiste. Aquele lar é um espírito de desistir, um espírito errado que faz com que passe o resto dos seus dias sofrendo. Então, quem traz essa ideia de desistir, dizendo que se desistir, então será o bem para você, enquanto que não, é uma sedução que depois já de ver que não fez nada. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhor, renova as minhas forças. Essa tem que ser a oração de cada um. Agora veja, o inimigo trabalha diariamente para enfraquecer o crente, enfraquecer a sua oração, enfraquecer a sua fé e tirar o ânimo, você ficar uma pessoa desanimada, enfraquecer a sua comunhão com Deus. Por isso, quando vem aquela fraqueza de orar, aquela dúvida, começar a duvidar, será que adianta eu continuar a seguir a palavra? Adianta eu ainda estar aqui na igreja? Será que adianta alguma coisa eu continuar aqui? Será que eu adianta alguma coisa continuar neste lar aqui? Vira aquela dúvida, aquela fraqueza, começar a se sentir fraco. Então você tem que dizer assim: Senhor, fortaleça-me. Tem que ser uma pessoa fortalecida no Senhor. Não pode ser a sua força, não. Você não vai chegar longe com a sua força. Tem que ser a força do Senhor em você. Fortaleça-me, Senhor. Eu quero ser uma pessoa fortalecida em Ti. Fortaleça-me, Senhor. Dá-me força, Senhor. Há um pequeno vídeo que eu estava a assistir, que me abençoou bastante, de um certo jovem que estava sendo insistido para negar a sua fé, negar o Senhor Jesus Cristo. Estava ali cortando com uma faca nos pés e torturando, cortando seus pés com faca, com uma tentativa de lhe fazer negar o nome do Senhor. Mas aquele jovem, enquanto estava a ser cortado, vou colocar o vídeo aqui para nós vermos. Vou colocar aqui para nós vermos.
In a few seconds, you're gonna beg me to let you spit on Cristo Rey. Jesús, dame fuerzas. Jesús, dame fuerzas. Do you have anything to tell me? ¡Viva Cristo Rey! Enquanto estava a ser cortado, ele estava a gritar: Senhor, dá-me força. Jesus, dá-me força. Ele não estava a pedir outra coisa, não estava a dizer que vou desistir, vou negar o nome de Jesus, não. A única coisa que ele gritava, dizia: Jesus, dá-me força. Dá-me força para aguentar essa dor que estou passando. Dá-me força para aguentar, porque depois dessa dor, o que vem é o melhor. O que vem é bom, são as bênçãos do Senhor. Você permaneceu por causa do meu nome e eu também permanecerei por você. Ele vai dizer isso. Aquele jovem dizia: Jesus, dá-me força. Sabe, quando vem aquela fraqueza, aquele desejo de desistir, de abandonar, você diga: Senhor, dá-me força. Jesus, dá-me força para aguentar. Dá-me força para passar esta provação. Dá-me força para passar este problema. Para aguentar até esse problema passar. Porque para conseguir aguentar até passar, precisa da força do Senhor. O diabo ele aparece e diz: não, a melhor opção é você desistir. Às vezes ele traz mesmo fraqueza. Sabe, é hora de dizer, é continuar orando, dizer: Senhor, dá-me força, fortaleça-me em Ti, para eu continuar a crer na Sua palavra, para eu continuar a crer na Sua mensagem, para eu continuar na comunhão com o Senhor. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, lutamos contra os demônios, lutamos contra os espíritos, né? Contra hostes espirituais, hostes inimigas que estão colocadas para poderem lutar conosco. Não lutamos com carne e sangue, lutamos com espíritos que estão diariamente tentando nos enfraquecer, nos colocar pensamentos errados na nossa mente. Existem hostes inimigas colocadas para lutar conosco. Essa batalha nós vamos vencer permanecendo na palavra, orando e confiando em Deus. O inimigo ele tenta cansar a sua mente. Chega um momento de que estou cansado. O inimigo tenta gerar confusão, você ficar confuso, trazer vontade de desistir. Tudo isso vem do inimigo. Basta você notar que já está a ter essa inclinação, é melhor começar a orar. É por isso que nós precisamos sempre orar, porque a oração fortalece a cada um de nós. A oração fortalece o nosso interior, fortalece a cada um de nós, fortalece a nossa vida espiritual. Nos posiciona. A oração não é só orar, mas é uma coisa que através dela adquirimos até o poder de Deus em nós, para vencer o mal, para vencer nossos inimigos. Que Deus possa nos ajudar. Existem batalhas que não são vencidas com dinheiro. Existem batalhas que não são vencidas com inteligência. Existem batalhas que não são vencidas com força humana, mas sim de joelho. Há batalhas que só pode vencer de joelho. Não precisa. Existem sim coisas que precisam de dinheiro. Existem coisas que precisam de inteligência, precisam da força humana. Mas há batalhas que precisam somente da oração. Para você atravessar aquelas águas, precisa somente da oração. Sem oração, não vai conseguir passar aquilo aí. Que Deus possa nos ajudar a compreender isso de uma maneira profunda. Como homem, posso tentar, talvez, não fazer-te entender, mas queria que o Espírito Santo possa conseguir continuar a aprofundar-se no coração de cada um, para compreender isso de uma forma espiritual. Veja, Jesus sempre orava. Por que Jesus orava constantemente? Jesus orava constantemente porque ele sabia que uma pessoa que não ora enfraquece, fica fraco. Se é fraco, é vulnerável a todo tipo. Qualquer demônio pode estar profetando.
Se você é fraco com aquele demônio, é como uma criança que é desnutrida, uma criança que é fraca, uma criança que é magrinha. Qualquer criança do bairro, qualquer criança da zona pode aproveitar de dele. Pode até ser grande em idade, mas por causa da sua saúde, qualquer criança da zona pode mesmo aproveitar por causa da sua condição. É assim também com um crente que não ora. Qualquer demônio vai aproveitar. Não vai conseguir defender só, parar em pé, vencer algum demônio, não. Pensamento, desejo gerado, pode até abandonar as reuniões, não ir mais nos cultos, ou tudo que vai vir, cada demônio que vai vir, pode ir no curandeiro, pode fazer isso, tudo que o diabo vai trazer, você será vulnerável a entrar naquele caminho, porque você não é fortalecido, não está forte. Jesus vivia sempre orando, porque sabia que um crente que não ora, ou uma pessoa que não ora, é vulnerável, é fraco, é vulnerável a qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de espírito que possa vir. Então, o crente fortalecido na palavra, ou o crente fortalecido em Deus, qualquer crente fortalecido, ele não para na caminhada, não para, ele continua a caminhar. Quem está fortalecido em Deus enfrenta as lutas. As lutas vêm, não é que não vêm, as lutas. Mas ele continua, não desiste, não volta para trás. Ele chora, sim, mas ele continua, não volta para trás. Este é o crente fortalecido em Deus. Não é fraco, não. Esse é fortalecido em Deus. Ele chora, sim, mas em meio às lágrimas, ele continua. As lutas vêm, sim, mas em meio às lutas, ele está a continuar. À frente é o caminho, atrás não tem caminho. Não volta para trás. Porque se volta para trás, está a dar vitória ao diabo. À frente é o caminho. O crente fortalecido em Deus, ele faz assim mesmo. Essas são as características de um crente fortalecido em Deus. Ele continua. Em meio às lutas, avança para frente. Em meio à lágrima, avança para frente. É perseguido, mas avança para frente. Cai, mas levanta e avança para frente. Esse é o crente fortalecido. Mas quando aquele cai e dorme logo ali, cai e diz: então é meu fim aqui, eu não presto para nada, eu não sou nada. Eu pensava, não. Esse aqui não é fortalecido. Mas o crente é fortalecido, ele pode até em algum momento cair, mas ele vai levantar e continuar a caminhar. Este é fortalecido em Deus. Porque a sua força não depende das circunstâncias, não. Exemplo, podemos apanhar Paulo e Silas, quando foram colocados na cadeia. Estavam presos, estavam em meio a problema. Qual é o problema? Ser colocado na cadeia não é brincadeira, é um problema. Você está privado da liberdade. Você está ali encarcelado, ali. Mas Paulo e Silas, mesmo estando em problema, continuaram a louvar. Louvavam a Deus, cantavam, oravam. Em meio ao problema, continuavam a confiar em Deus, continuavam a louvar, continuavam a orar. Em meio ao problema, aquilo era um problema para eles, na vida deles. De tal maneira que nem se você, irmão, que está me acompanhando agora, ou irmã jovem, que está me acompanhando agora, se você está na cadeia, se hoje vir uma notificação para você, alguém te notificar, isso será um problema para você. É um problema que não vai ter sono com esse assunto. Paulo e Silas estavam na cadeia, mesmo estando lá, no meio daquele problema, continuaram a louvar a Deus, continuaram a confiar em Deus, continuaram a orar. Por que eles não disseram que nós vamos abandonar, vamos recuar, não vamos continuar, porque temos este problema? Não recuaram, continuaram, seguiram em frente. Esse é o crente fortalecido. Eles eram fortalecidos no Senhor, eram fortalecidos em Deus. Então, que Deus possa nos ajudar. Então, eu queria dizer que Paulo e Silas, quando estavam presos, mesmo assim, ainda tinham força para adorar. O inferno não consegue parar, o inferno não consegue impedir alguém que está fortalecido em Deus. O inferno pode tentar se colocar na cadeia Paulo e Silas para desimpedir de anunciar o nome do Senhor, para desimpedir de adorar a Deus, para desimpedir de orar. Mas mesmo estando ali na cadeia, estavam a orar lá, estavam a louvar lá,
Está a ver que o inferno não pode impedir, o inferno pode vir para tentar te tirar na comunhão, te tirar da palavra, te tirar o quê? O inferno pode trazer problemas, em casa não há comida, não há dinheiro suficiente, não há isto. Em vez de ficar triste, começar a pensar em coisas malignas, começar a pensar em coisas erradas, começar a pensar isto porque não há dinheiro em casa, porque não há comida em casa, porque não há isto. Em vez de começar a pensar em coisas erradas, porque quando se começa a pensar dessa maneira, coisas erradas, só porque não há nada em casa, é sinal de que não está fortalecido em Deus. Mas uma pessoa fortalecida em Deus, mesmo que em meio a problema, continua a confiar em Deus. Porque o inferno traz aquelas coisas aí para desviar você, te parar, te mandar parar. Em vez de começar a agradecer a Deus, confiar em Deus, orar, começar a pensar, aqui não temos comida, estamos a sofrer, estamos começa a pensar coisas malignas que não tem nada a ver. O inferno é que traz aquilo. O inferno é que traz aquilo para você, irmã. O inferno é que traz aquilo para você, irmã, ou jovem. Mas quando você está fortalecido em Deus, o inferno não pode te mandar parar. O inferno não consegue. A dever estar a trazer aquilo, você está a confiar em Deus. Mesmo com fome, saber que não comi nada hoje. Não comi nada esta noite. Mas mesmo assim você está a louvar a Deus. Mesmo assim você está a confiar em Deus. Mesmo assim está a orar, Senhor, nos ajude. E você está aí testificando que Deus vai nos ajudar, Deus vai mudar a situação. O inferno não pode parar quem confia em Deus. Sabe, nós podemos envergonhar o inferno dessa maneira. Não pode nos parar. Sabe, por isso tinha que orar. Senhor, fortaleça-me em Ti. Fortaleça-me, Senhor. Para eu confiar em Ti desta maneira. Para envergonhar o inferno. Para envergonhar os demônios. Talvez você esteja, enquanto vou terminar, queria dizer isso. Talvez você esteja cansado, irmão, irmã, cansado, Você está cansado, sem ânimo, quase desistindo. Mas Deus trouxe essa palavra para dizer a você. Deus trouxe essa palavra, essa mensagem de fortificação para dizer a você que Ele ainda é Deus que restaura os cansados. Ele ainda é Deus que muda as coisas. Ele ainda é Deus que pode dar ânimo àquele que estava desanimado. E ainda resolve os problemas. Hoje Deus quer ajudar a você. Quer ajudar a todos que estavam desanimados. Quer ajudar o cansado, o abatido, o ferido, que perdeu as suas forças. Sabe, Ele ainda é Deus, aquele Deus que resolve os problemas, ouve as orações, aquele Deus que levantou para ajudar os filhos de Israel lá no Egito, aquele Deus que disse agora chega. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo, está aqui conosco. Ele trouxe essa mensagem para dizer a você que eu ainda sou Deus, ainda posso fazer alguma coisa para você. Não desanime, confie somente em minha palavra. Por que você não muda hoje? Diga, Senhor, eu quero confiar na sua palavra. Me ensine a confiar na sua palavra. Sabe, hoje, essa noite, diga para Deus, diga, Senhor, fortaleça a minha alma, fortaleça a minha fé, fortaleça a minha fé, me ajuda a permanecer nesta caminhada. Sim, eu dizia que hoje Deus trouxe essa mensagem para poder fortalecer, para poder dizer a você que Ele ainda é Deus. Ele é aquele Deus que ainda responde às orações, muda as situações. O mesmo Deus que está a falar com os filhos de Israel. O mesmo Deus que ouviu o lamento, o choro, a oração dos filhos de Israel. E a Bíblia nos ensina que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se você está passando por sua situação, se você está passando, independente do que seja, depois de você fazer tudo,
depois de colocar tudo em ordem, continue confiando nele. Lembre-se que ele esteja certo que ele é Deus. Esteja certo que ele é capaz de resolver a sua questão. E vai resolver no momento certo. Não olhe para trás. Quem está te puxando para olhar para trás é seu inimigo. Não escute esses sussurros do inimigo que está lhe dizendo para você desistir, para você mudar, para você correr ali e acolá. Continue nesta palavra. Continue confiando nele. Continue caminhando correto com ele. Você há de ver que amanhã tudo isso vai servir de um testemunho. Vai servir de um testemunho, alguma coisa que você vai ajudar os outros. Que Deus possa te abençoar ricamente. Oremos. Pai, obrigado por mais uma vez nos ajudar. Ouvindo, Senhor, este assunto, fortalecidos em Deus. Pai, fortaleça cada um de nós em Ti. Não queremos, Senhor, ser aqueles crentes fracos, confiando na nossa própria força, sabemos que não chegaremos em nenhum lugar. Não venceremos nada, Senhor. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça. Ouvimos, Pai, as características dos crentes fortalecidos em Ti, que mesmo estando em meio à luta, em meio a lágrimas, mas mesmo assim continuam indo para frente, continuam confiando em Ti, continuam dizendo que a Sua palavra é verdadeira, continuam dizendo que as Suas promessas são verdadeiras. Senhor, fortaleça-nos desta maneira, para que em meio à tempestade possamos, Senhor, testificar a mesma coisa, que a Sua palavra é verdadeira. Como o sol, Senhor, quando ele se esconde atrás das nuvens, sabemos que não é o fim daquele sol. Ouvimos isso, Senhor. Ajuda, Pai, para que quando o sol das nossas vidas se esconder, também possamos ainda continuar a confiar que Tu és Deus. Pai, encomendo a cada lar nas Suas mãos. Tu conheces as lutas que cada lar está enfrentando. Tu conheces o que cada irmão está enfrentando, o que cada irmã, o que cada jovem está enfrentando. Tu conheces todas as coisas, Pai. Te pedimos, Senhor, para que passeia nos nossos lares, passeia no nosso meio, resolva nossos problemas, responda às nossas orações, para que amanhã possamos dar ações de graça a Seu nome. Senhor, ajude para que isso não possa ser apenas um vídeo, mas possa ser algo que possa ser, Senhor Deus, Pai, algo que vai mudar as nossas vidas, a vida de alguém, a colocar. Pai, encomendo tudo isso nas Suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, para toda a Sua hora e Sua glória. Amém. Deus te abençoe ricamente. Até no próximo vídeo, se Deus permitir. Deus te abençoe.